essa história é uma história que está ligada à minha mãe. No interior de São Paulo, em Bauru, minha mãe trabalhava na roça. E, né, veio da roça e tal, e nessa época ela trabalhava com mula, papapá. E tinha uma pessoa que estava ali nos arredores desse lugar muito afastado, que era uma fazenda e tal. Tinha um casebre muito, muito pequenininho, muito destruído. E ele se intitulava lobisomem. Ele dizia que era um lobisomem. O nome dele era Toninho, era o Toninho Lobisomem. Todo mundo conhecia ele? Todo mundo conhecia. E assim, era uma figura um pouco assustadora, assim, porque... Peludo, assim? O cara... barbudo, magro e muito... assim, não se limpava e comia de dia, nos dias que ele não era lobisomem, não nas noites de lua cheia, ele se alimentava de titica de galinha. Que? Do cocô? Cocô da galinha. Nossa, cara. Ele pegava, cara, assim, né? E assim, as pessoas tinham pavor dele, porque assim, o cara comia cocô de galinha, cara. Era uma figura estranha, né? Assim, assustadora até de uma certa maneira. E o cara virava lobisomem nas noites de lua cheia, quer dizer, e ele dizia que virava, que ele tinha feito um pacto, e ele fez isso porque ele tinha nascido numa determinada sequência de irmãos, e isso trouxe para ele essa maldição. Né? Tem duas hipóteses. Uma é o 7º irmão de uma linhagem de outras 6 meninas, tá. Mas eu já ouvi também que é o 7º irmão de uma linhagem de 7 em sequência. Então, eu sei dessa. Essas duas sequências. Eu não sei, porque assim, isso é uma história que minha mãe me contou, né? E que ela também era criança. Ela não lembrava, mas ela gostava desse cara, porque ela não via esse cara como uma ameaça, né? Assim, era uma pessoa estranha, que tinha um comportamento estranho, mas ao mesmo tempo nunca ameaçou ninguém, porque ele não se colocava de uma forma, não, eu vou fazer isso, eu vou atacar alguém. Não, e o que o povo da região dizia, ali da fazenda e tal, é que nas noites de lua cheia, alguns animais depois apareciam trucidados. Cortado e... Trucidados, como se algum animal muito grande maior e muito feroz tivesse trucidado aqueles animais. E assim, além dessa coisa de se ouvir isso e as pessoas vendo a prova daquilo, ele dizia que era ele. E as pessoas ouviam barulhos muito estranhos durante a madrugada. Tanto é que nessas noites ninguém saía na fazenda para fazer nada. Ninguém saía para tratar dos animais. E não eram animais, assim, não eram cavalos, né? Nem vacas, mas eram porcos, eram ovelhas, animais menores, realmente apareciam completamente trucidados. E a roupa dele também estava sempre mais coberta de sangue. E o que a minha mãe relatou é que não dava, cara, para uma pessoa fazer aquilo. Ah, tá. Entendeu? Não tinha como um ser humano. E que animal teria feito aquilo daquela maneira? Porque pareciam realmente garras e dentadas. Tinha que ser um animal maior, mais feroz. Tipo o quê? Uma jaguatirica? Uma jaguatirica eu sei que tem, né? Aqui no interior de São Paulo. Onça parda. Nessa região, né? Onça. Mas era... Lobo não, né? Mas era muito grande, cara. Era muito grande, assim. Era um sabe? Rasgado. Rasgado, né? De ponta a ponta. Dilacerado com as vísceras para fora. E as pessoas foram cada vez mais ficando nervosas com isso e cada vez mais querendo, não, vamos fazer alguma coisa com esse cara, vamos expulsar esse cara daqui ou fazer até o pior, né? Porque eu falei assim, tá acabando com os bichos da região, tá deixando todo mundo nervoso. E se for uma pessoa? E se alguém sai, de repente, porque aquela coisa de banheiro, né, antigamente também, do lado de fora da casa, quer dizer, dá vontade de ir ao banheiro e você é atacado, sei lá, por esse animal. E ele mesmo se colocava nessa situação. E a roupa dele sempre aparecia com mais mancha de sangue, ele usava sempre as mesmas roupas, nunca tomava banho, né, aquela coisa toda. É incrível, cara. Interior tem muito dessas histórias aquele cara é estranho, ele é o lobisomem ou um cara que vira não sei o quê.
E é isso. Na verdade, a minha mãe e todo o pessoal ali da Todo região mundo acreditava realmente que ele era lobisomem. piamente, porque algumas coisas não tinham explicação. O fato dele se colocar daquela maneira já era uma coisa assustadora, né? Tá sempre muito sujo, barbado e comendo cocô de galinha, cara. E ainda ele ia assumir, né? Sim. É que eu te falei de Bauru, porra, parece que a gente combinou. Mas Bauru tem uma história de lobisomem, talvez seja aí o... deve ter sido daí. A história de Bauru, que é muito famosa, que em noites de lua cheia, os ferroviários colocavam crucifixos na estação. Por quê? Numa ocasião, um ferroviário voltou para casa depois do trabalho e ele tinha uma hortinha e um galinheiro dentro de casa. E ele, lá para meio da madrugada, começa a escutar um barulho no galinheiro. Ele pega a espingardinha dele, bota lá o chumbo, aquelas espingardas pica-pau que você soca a pólvora, né? E ele foi lá pro galinheiro, abre a porta do galinheiro, parece que tem um cachorro do mato comendo uma galinha, aquela cena, né? Pena para todo lado, ele dá um tiro no bicho. Ele acerta a bunda do bicho, as nádegas, o bicho dá um grito imenso, começa a levantar e o cara fala que não parava mais, que ele era enorme, e ele sai correndo, e o bicho sai correndo atrás dele. Ele sobe a escadinha da casa dele, no bater assim em cima da casa tinha um crucifixo, ele pega o crucifixo, vira, que é a única coisa que dá tempo dele fazer, e dá na cara do bicho, dá na testa desse possível lobisomem. O lobisomem cai sentado, justamente, ou provavelmente no lugar que ele tinha tomado o tiro, cai sentado em cima de uma horta de pimenta que ele tinha. E a maluquice dessa história toda é que onde o lobisomem caiu sentado, que era nessa hortinha de pimentas dele, as pimentas ficaram doces. Ele não conseguia explicar, porque eram super ardidas as pimentas, e desde então o pessoal na estação ferroviária de Bauru começa a colocar crucifixos toda lua cheia. Foi o sangue do lobisomem que deixou doce? Você sabe. Não, então, eu achei que nessa tua história, o cara que levou o tiro e levou o crucifixo também... Esse ser, né? No dia seguinte... tô falando do cara porque eu tô imaginando aqui que seja uma pessoa. No dia seguinte, né? alguém aparecer com uma bunda machucada. Tá associando ao Toninho já. Exatamente. Já com uma marca na testa de um crucifixo e tal, né? Não, essa parte eu não sei. Ninguém descobriu quem era, o que era, nada. Nada. Não, a única providência que eles tomaram foi essa, de toda a lua cheia, cobrir o pátio da estação ferroviária com crucifixos, porque funcionou, né? Agora é tua vez, qual é a tua história? Meu nome é Thiago de Souza e a minha história é sobre o Chiquinho, o capeta da borda da mata. E é uma história que associa uma experiência própria minha com a minha busca por essa história. Porque eu fui até a Borda da Mata, que é uma cidade linda de Minas Gerais, ali do sul de Minas. E eu fui atrás da história do Chiquinho, que me disseram que era uma história de um exorcismo. Ninguém sabia explicar se era exatamente um exorcismo, uma infestação demoníaca numa casa de uma família, numa fazenda. E, assim, a minha experiência buscando essa história foi estranha, porque, quando eu falo que o Chiquinho é o capeta da Borda da Mata, você acha que é uma coisa meio cômica, né? E quando eu cheguei na cidade, foi o contrário, assim, o pessoal tinha muita reserva em me contar a história, principalmente os mais velhos. Essa é uma história que se passou em 1953, e aí o pessoal tinha muito cuidado para me falar, até não gostava muito, fui percebendo, mas eu já sabia a história toda, eu fui fazer minha busca lá e contei a história. Primeiro que eu percebi que tudo na cidade tinha homenagem ao Monsenhor Sintra, que era o padre, por acaso, que participou desse processo de exorcismo. Então, a primeira coisa estranha que me aconteceu foi quando eu fui gravar na praça, onde fica a praça central, fica a Basílica de Nossa Senhora do Carmo e um grande busto do padre, desse padre que era o Monsenhor Sintra. E eu comecei a gravar, veio um senhorzinho, meio doidinho, assim, uma cara, e falou: "Você vai falar do Chiquinho, né? Você tá contando a história do Chiquinho." Aí eu... Tô. Aí ele passou e foi. Falei, beleza. Fui lá, contei a história do Chiquinho. E aí, eu vou começar da minha experiência, depois eu conto a história do Chiquinho também para todo mundo entender. E aí eu quis ir na casa onde aconteceu tudo. E ela não é exatamente distante da cidade, fica uns 4 quilômetros do centro. Eu fui até a casa, cheguei na casa, procurei a casa e não achava de jeito nenhum, mas eu passei pela casa várias vezes sem saber onde era.
fui fotografando as casas e encontrei um senhor que estava saindo de uma fazenda. E eu perguntei pra ele, falei, o senhor pode me falar onde é? Ele falou, é ali numa baixada, tal. Você vai perceber que quando você for entrar nessa baixada, ela começa a escurecer. E, puta, realmente, ficava tudo mais escuro, tudo meio úmido e tal. Um dia lindo, então, era só aquele lugar meio esquisito. E ele falou, mas você vai lá agora, filho? São 15 para 5, tá escurecendo. O Chiquinho voltou. Eu falei, o Chiquinho voltou. E daqui a pouco eu vou contar a história toda, vocês vão entender esse lance do Chiquinho. Aí eu passei pela casa, eu não conseguia identificar. Encontrei um outro cara que também tinha muita reserva em me contar, e eu mostrei as fotos que eu tinha tirado dos lugares. Ele falou, essa casa. Muito bem. Eu fui na casa, já sabia onde era, porque eu tinha passado por ela, comecei a descer a ladeira para ir na casa. E eu sou um cara cético, assim, por mais que eu adore essas histórias, por muitas razões, eu sou um cara cético. E eu não escutei uma voz, não era uma voz que eu ouvia. Mas sabe quando parece uma linha escrita no meu pensamento, assim como se falasse dentro da minha cabeça? É tipo como se você imaginasse. As vozes da cabeça, que eu nunca tinha ouvido voz da minha cabeça. É a primeira vez que eu escutei uma voz. Apareceu, mas não era voz, é um pensamento. Que falou assim, que não era na hora seu. que eu cheguei na casa, um pensamento que não era meu, falou assim, você é insistente, hein? Bom, aí eu fiz, me arrepia até hoje. A história do Chiquinho é a seguinte, como eu falei, tava esse papo, né, essa atmosfera em Borda da Mata, é muito presente a história, e é uma história que começa numa noite em que o dono de uma fazenda invade a Basílica de Nossa Senhora do Carmo e pede para o padre uma assistência espiritual, porque na fazenda dele e na casa estavam ocorrendo manifestações muito estranhas paranormais, como se uma manifestação paranormal já não fosse estranha o suficiente, mas ele falou que foi uma coisa que escalou, que primeiro os animais começaram a ficar muito irritadiços, e gritando, e latindo, e cavalo, e aquela coisa toda. E aí eles começaram a ouvir xingamentos, praguejos, né? E no final estava todo mundo sendo perturbado por isso. O que era só os animais acabou migrando para dentro da fazenda, todo mundo conseguia identificar esses gritos, eles ficaram assustados e foram até a igreja pedir assistência para o padre, que foi até lá, o padre Sintra rezou, fez uma bênção e parou na hora. No dia seguinte o negócio voltou 10 vezes pior. E eles voltaram lá para falar que a mesma coisa, que tinha voltado, e o padre Sintra começou a se organizar para ver o que ia fazer, mas não deu tempo dele fazer tudo. A filha desse fazendeiro recebe uma visita. Ela está no quarto sozinha, tinha 13 anos, abre a porta e ela descreve essa figura como o próprio demônio cristão, então aquela forma bem de capeta mesmo. Meio de bode? Meio, de chifre, vermelho. De rabo. O arquétipo do capeta que a gente conhece, tradicional. Fala, oi, tudo bem? Eu vim te levar. Ela olha pra ele e fala, eu sou o Chiquinho. Essa é a parte meio... Por isso que quando eu fui pra lá, eu imaginei que eu fosse encontrar uma história meio cômica. Mas o Chiquinho, na verdade, depois eu entendi depois de ir pra borda. Quer dizer, como é que o demônio ou algum demônio iria se apresentar pra uma menina que mora numa fazenda, no interior? Então ele se apresentou de uma forma que ela não adiantava ele falar em aramaico com ela, ou em latim e dar um nome daqueles, né, claro, bíblicos. Então e ela começa a gritar loucamente, a família invade, ele some, desaparece. Pô, falam pro padre, bom, o negócio ficou muito sério, ele pede conselho para um frei, que é o frei Belchior, que era um italiano, um frei capuchinho, ele era mais experiente. Enquanto isso, ele foi para Pouso Alegre para pedir autorização para o bispo de Pouso Alegre para fazer o ritual romano de exorcismo. Frei Belchior faz uma visita lá e entende o tamanho da gravidade do assunto, ele discute com aquela entidade, com aquele treco que estava lá. Eles voltam e marcam, dia 23 de abril, eles começaram esse procedimento, né, o ritual romano de exorcismo. O padre, esse frei capuchinho literalmente gasta todo o latim mesmo, ele fala em muitas línguas e o demônio provocando eles e não sei o quê, e um provocando o outro. E aí o padre Sintra, ele parece que cai na provocação e testa ele. Fala, bom, você é muito poderoso mesmo? Então beija o meu crucifixo. E aí o cara fala, daqui, o capeta fala, daqui.
Ele dá um beijo e ele queima a boca de uma forma tão violenta que o grito, o pessoal fala, foi escutado em Borda da Mata, a quilômetros da fazenda. O capeta depois melhora, se recompõe desse momento de angústia dele, fala, ó, eu vou embora, mas quando você morrer, eu volto. E essa história, como eu falei, foi em 53, no ano de 2003, o Padre Sintra morreu. E aí começam, por isso que eu falei, lá em Borda começaram os papos de que o Chiquinho tinha voltado, por isso que esse senhor me falou, ó, o Chiquinho voltou. O pessoal falou que tem uma história lá paralela, que ele voltou numa boate, que ele apareceu dançando lá, que era um cara muito bonito, sedutor com as moças, tinha um pé pequenininho que parecia um pezinho de cabra, parecia um sapatinho pé de cabra. Então ele aparece, e aí qual que é a grande questão, né? Com o Padre Sintra morreu, e assim, com o status de herói, eu fui até o cemitério ver a capela do Padre Sintra, uma capela linda, mais bonita do cemitério. Mas o que acontece de interessante nessa história? Parece uma história, uma lenda, né, da cidade e tal. Só que em 1999, publicizam o livro tombo da igreja. E no livro tombo tem um relato do que aconteceu, formal, porque todo mundo tratava, o padre não ficava falando isso para todo mundo, não era uma coisa assim que as pessoas tinham absoluta certeza. Só que em 99 eles liberam esse livro. E no livro há o relato inteiro do processo de exorcismo que rolou na fazenda. E se vocês me deixarem, eu posso ler um trechinho do que estava no livro. Vou pôr meu óculos de senhor aqui. Eram quase 10 horas da noite, quando depois do latido característico dos cães, uma voz rouquinha e masculina nos saudou. Boa noite. Era de impressionar. Perguntei imediatamente. In nomine Santissimi Trinitatis Patris Filii et Spiritus Sancti praetipi tibi ut dicas quis sis tu. A tradução é: em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu te ordeno que digas quem és tu. A resposta veio fulminante e irritada depois do latido característico dos cães. Eu sou o diabo. Tá bom de sal? Já vieram alguns exorcistas aqui no programa. Eles falam que se você conhece, ele é obrigado a dizer quem é o diabo, quem é o demônio que tá. E quando você sabe o nome dele, você tem poder sobre ele. Por isso que eles evitam de falar. E se você não tem autoridade, eles não te falam. A autoridade que eu falo é... Autoridade... Tá santo, claro. Você não tá em pecado, não ter feito alguma coisa. Os caras... E eles expõem, né? Eles expõem você tá aqui, mas você traiu sua mulher, ou você é ladrão, sei o quê. Lembra não sei do que, lembra, ele fica... Porra, mas o mais estranho de toda essa história é a atmosfera, assim. Você vê a cidade, porque, poxa, eu vou muito em cemitério, Lá tem um clima estranho. Um clima de que aquilo é muito presente, porque o Monsenhor, ele está em todo lugar, ele é onipresente. E a reserva que as pessoas mais velhas, especialmente, têm, talvez por elas terem vivido essa experiência ali em loco, né, na época, e aquela angústia que durou durante o mês de abril, principalmente, foi dia 23 de abril de 1953. Então, assim, essa é uma das histórias mais esquisitas. As pessoas querem esquecer, né? Querem abafar, porque o medo fica no ar. O medo fica no ar, exatamente. E com essa profecia, né, ou esse praguejo de que assim que o Padre Sintra morresse, ele voltaria. Caramba.